Top 5 melhores ações da Bolsa de Valores? Isso existe, Francisco? Claro, pessoal, isso existe e a gente pode trazer principalmente com fundamentos, ou seja, papéis com fundamentos a gente consegue trazer por base de conhecimento, por base de precificação, por base de valuation, a gente saber exatamente o valor justo e principalmente com base nisso a gente trazer projeções futuras de crescimento, lucratividade, nível de operação, amadurecimento, uma série de fatores para a gente conseguir trazer as top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. Então, antes de tudo, te inscreve aqui embaixo no canal. Toda semana conteúdo sobre finanças e investimentos para te ajudar na carreira, na jornada de investidor e principalmente para a gente ter essa interação no canal com conteúdos toda semana para te ajudar na jornada de investidor. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho e sem enrolação, bora lá pro vídeo! Antes de tudo, isso aqui não é uma recomendação, isso é a base dos meus estudos, onde eu faço algumas análises baseadas em fundamentos, em longo prazo, em geração de valor das companhias para compartilhar aqui com vocês e te ajudar na carreira de investidor. Então, primeira empresa aqui das top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. Ambipar. Sim, você conhece a Ambipar? Eu acredito que não, é uma empresa nova na Bolsa de Valores, mas está trazendo fundamentos, valor e uma série de pontos extremamente importantes para ser uma das top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. Deixa eu entrar um pouquinho mais a fundo para trazer um pouquinho mais do porquê disso tudo. Vamos lá! Primeiro, a Ambipar ela é formada por duas empresas que são referências no seu mercado. Hoje ela faz parte de gestão de resíduos e principalmente a parte mais ambiental de gestão de resíduos e também a parte mais responsiva, ou seja, de gestão de acidentes, de prevenção de acidentes. Ela consegue trazer know-how especificamente nessa parte de gestão ambiental. A companhia também ela consegue incorporar os resíduos dos seus clientes, as suas operações no processo produtivo, ou seja, é uma companhia extremamente inovadora, ou seja, ela consegue trazer produtos e serviços cada vez mais demandantes pela sociedade mundial, pela sociedade global. Então a gente pode ver uma companhia que está crescendo extremamente forte no mercado externo, já tem uma operação madura no Brasil, ou seja, ela já opera desde 95, que foi a sua fundação, fez a IPO recentemente e é uma das grandes operações que eu vejo potencial gigante de ser uma das top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. Vamos lá! Ambipar é um case extremamente importante, interessante e que traz fundamentos. Então, um ponto importante de fundamentos e que ela pode trazer geração de valor grande, lucratividade e, consequentemente, valorização do preço das ações. Gosto muito desse papel. A segunda companhia é uma velha conhecida. Tenho certeza que todos vocês conhecem a companhia, mas claro, faz muito tempo que ela vem entregando fundamentos, valores e renda. E eu falo da Vale. Sim, uma companhia extremamente relevante no mercado brasileiro, mas está cada vez mais conseguindo gerar valor e principalmente surfar ondas interessantes com o minério de ferro, que está trazendo um cenário importantíssimo e interessantíssimo para os próximos anos. Então, para explicar um pouquinho mais desse racional, deixa eu entrar nos fundamentos da companhia para a gente entender mais a parte financeira, números da companhia para trazer como a segunda ação das top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. O fundamento do mercado de ferro está muito bom para os próximos 10 anos. A gente pode ver que o minério de ferro aumentou drasticamente de preço nos últimos anos, impactando principalmente também a parte do IGPM, ou seja, grande parte do IGPM é vinculado ao minério de ferro, ou seja, essa alta contribuiu muito para o IGPM, que está com uma alta de 37%. Também a Vale não está operando ainda na plena capacidade, ela vai atingir somente em 2023, consequentemente, plena capacidade, bons preços da commodity, que é o minério de ferro, e também o Brasil e o mundo crescendo mais na parte de construção civil, uma recuperação econômica, tende a beneficiar muito a Vale para ser uma das top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. E, com base nisso, por que eu trago pontos? Hoje a companhia está numa relação preço-lucro de 10 vezes, está numa relação ainda barata frente aos principais pares mundiais. Também a companhia opera numa relação EV/EBITDA de 5,6. A companhia hoje está operando num yield próximo de 9%. Ela está pagando dividendos, ela está com caixa, ela está conseguindo repassar o lucro líquido para os acionistas. Também um EBITDA crescente nos últimos anos, principalmente após o prejuízo de 2015, após o evento de Brumadinho, mas a companhia já está conseguindo reverter esse risco reputacional e, consequentemente, gerando mais lucratividade na operação. E a companhia vem num crescimento médio próximo de 10% ano após ano. Então, todos esses fatores corroboram muito para ela ser uma das top 5 melhores ações da Bolsa de Valores.
que eu gosto muito de frisar, a Vale não é uma história de crescimento e lucro, a Vale é uma história de valor e de renda ao longo dos anos. Então é uma companhia extremamente importante no cenário brasileiro e que constantemente traz a parte de valor, renda e um histórico inegável de resultados. Extremamente importante esse papel, gosto da operação e faz parte das top 5. Pessoal, tá gostando desse conteúdo? Aproveita, te inscreve aqui embaixo no canal, toda semana conteúdo novo para te ajudar na carreira de investidor, principalmente na parte de finanças, análise, longo prazo e para ter mais um olhar sobre todos os papéis em relação ao cenário brasileiro. Terceira ação das top 5 melhores ações da Bolsa de Valores é uma empresa que está entrando muito forte no cenário brasileiro, cada vez mais tem investidores querendo, olhando, aproveitando um bom momento dela e principalmente montando posição nesse papel. E eu falo é da Taesa, sim, um grande player do setor elétrico e que está cada vez mais entregando dividendos, remuneração e valor para os acionistas e também para o mercado brasileiro. Então, trago aqui os fundamentos dela, explicando o porquê que ela é uma das principais ações e uma das top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. Vamos lá! Hoje a Taesa é um dos maiores grupos privados de transmissão elétrica do Brasil. A companhia é exclusivamente dedicada à construção, operação e manutenção dos ativos. Então a gente pode ver uma companhia extremamente madura e principalmente conseguindo fazer novos investimentos. Hoje a companhia opera com concessões investidas integrais e também 19 participações. Em relação aos números, deixa eu trazer um pouquinho mais dos fundamentos até para a gente entender o porquê do racional e o que está acontecendo para a companhia ser uma das top 5. Vamos lá! Hoje a companhia está operando uma relação preço-lucro de 6,20. É uma relação um pouquinho mais esticada que alguns outros pares, mas faz total sentido em relação ao nível de lucratividade que a companhia tende a trazer futuramente. Então hoje, no nível de precificação frente o potencial de lucro que a companhia pode operar, é uma relação extremamente boa para a gente montar a posição. Também a companhia opera numa relação EV/EBITDA de 6 vezes. Outro ponto super importante que tem cada vez mais investidores trazendo e montando posição nisso é os altos dividendos que a companhia está pagando. Hoje está próximo de 9,5%, a companhia está fazendo um desembolso bem grande em relação ao seu lucro líquido, ou seja, grande parte da lucratividade da companhia ela está entregando dividendos. Companhias mais maduras costumam entregar mais dividendos aos acionistas e dividendo, de novo, é uma parte de transferência de caixa da companhia para o bolso do acionista, um valor que a companhia não investe na operação e entrega aos acionistas na forma de dividendos, na forma de proventos. Então é importante a gente ter essa ciência que a companhia está pagando bastante dividendo. Também a companhia está com uma relação dívida líquida EBITDA de 1,67, é super importante, interessante, eu gosto muito dessa relação, principalmente porque o setor elétrico ele é caracterizado por ser um setor mais endividado, um setor mais alavancado. Outro ponto são EBITDAs crescentes e boas margens dentro do setor. Gosto muito, isso demonstra também a capacidade da companhia de gerar valor, de conseguir entregar lucratividade. Além de um crescimento médio anual perto de 15%. Para a gente aprofundar a análise em relação à parte da Taesa, vou trazer para vocês um pouquinho mais do lucro líquido, explicando o racional do porquê que ela é uma das selecionadas nesse top 5. Vamos lá, trago para vocês o histórico de lucro líquido dela. Desde 2016, a companhia vem conseguindo fazer uma manutenção e até grandes crescimentos na parte de lucratividade. Então, isso é um ponto importante. Alto lucro líquido, consequentemente, a companhia consegue trazer maior pagamento de dividendos. Outro ponto importante também, quase a totalidade do lucro líquido ajustado a companhia distribui em forma de proventos. Em 2020, a companhia distribuiu 98,5% do lucro líquido ajustado. Importante a gente ter a ciência, a companhia está distribuindo quase todo o lucro líquido dela. O que isso quer dizer? Ela faz a transferência de caixa do bolso dela para o bolso do acionista. Isso é um ponto importante porque a gente pode ver várias companhias que são empresas de crescimento, empresas de valor. Então é importante a gente ter essa ciência que a Taesa é um case que ela costuma distribuir bastante dividendo, consequentemente ela tem menos capacidade de investimento. Então a gente precisa ter essa ciência em relação às várias companhias que operam aqui. Por isso que dentro dos top 5 eu tentei trazer várias companhias que misturam um pouco desses movimentos, até para a gente ter uma carteira mais completa em relação à geração de renda, renda passiva e também crescimento via investimento das companhias. Então a gente pode ver uma companhia com grande receita líquida, ou seja, a companhia teve um aumento forte de receita líquida em 2020, faturando mais de 3,5 bilhões de reais,
Consequentemente, lucro líquido aumentando mais de 100% e uma manutenção das margens. A companhia está com uma margem EBITDA de 81,9%, que é extremamente boa, extremamente salutar. Importante esse ponto, e a companhia conseguindo trazer maior nível de dividendos. Gosto muito da Taesa e esse é um dos principais racionais de trazer a companhia como top 3. Então a gente tem Ambipar, Vale, Taesa. Quais são as próximas duas? Fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou passar mais duas ações com potencial grande e que fazem parte do top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. A quarta companhia que eu trago para vocês aqui também é uma nova na Bolsa de Valores, um potencial grande de crescimento, extremamente bem posicionado num setor crescente no Brasil e que está trazendo bons lucros para a operação e para o acionista. Eu falo do Grupo Mateus, código GMAT3 na Bovespa. E por que eu trago essa companhia como uma das top 5 melhores ações da Bolsa de Valores? Importante a gente trazer, hoje ela é um dos maiores varejistas de alimento do país, ou seja, o grupo ele opera principalmente nos estados de Maranhão, Pará e Piauí, que são estados de baixo desenvolvimento econômico, consequentemente com potencial grande de desenvolvimento. Isso vai muito pelo crescimento do país, que foi muito baixo nos últimos 10 anos, então a companhia tende a surfar um bom momento de recuperação desses estados, recuperação da economia, consequentemente trazendo mais lucratividade na operação. A companhia ela tem alta exposição ao atacarejo, ou seja, atacado mais varejo, trazendo uma combinação bem atraente de crescimento e retorno. Pontos importantes na operação aqui do Grupo Mateus. Também está presente com 54 lojas nesses estados, além de trazer iniciativas fortes digitais. O grupo está procurando trazer um marketplace de varejo, principalmente para conseguir chegar a novas regiões com as suas operações. Importante esse case e demonstra como a companhia está querendo trazer novos crescimentos e onde ela já está inserida no mercado que é de grande crescimento, que são estados que não têm tanto desenvolvimento econômico. Outro ponto que é super importante é que a companhia fez uma série de promessas pré-IPO, ou seja, de entregar receita, lucratividade, operação, abertura de lojas, e ela conseguiu cumprir com todos esses requisitos. Então isso demonstra também uma capacidade da companhia de entrega de resultados e claro, isso vai se demonstrar ao longo do tempo, mas a gente já viu que a companhia teve meses desafiadores nos últimos anos e mesmo assim conseguiu entregar tudo que ela prometeu em nível de receita, lucratividade e abertura de lojas. Então, para a gente aprofundar a análise, deixa eu trazer um pouquinho mais dos números do grupo, principalmente para a gente entender o racional versus o setor de varejo no Brasil. Vamos lá! Primeiro, hoje o grupo opera numa relação de 15,8 relação preço-lucro, ou seja, relação preço-lucro é em relação aos lucros passados. Também, como tem um potencial grande de crescimento versus alguns players de varejo, o Grupo Mateus opera um pouquinho mais caro, digamos assim. Também a companhia hoje não está pagando nenhum dividendo, principalmente porque é um grupo de crescimento, ou seja, está amadurecendo as operações, crescendo, abrindo lojas, um plano agressivo de expansão. Consequentemente, a companhia acaba não pagando dividendos e a gente precisa estar super ciente que, assim como a Taesa, que paga muitos dividendos, o Grupo Mateus não paga porque são operações extremamente diferentes e em momentos diferentes também. A companhia opera numa relação dívida líquida de 1,5, ou seja, demonstra uma capacidade da companhia de investimento, de abertura de lojas, de expansão, é uma posição saudável de dívida líquida EBITDA, também uma margem líquida próxima de 6%, o que é boa para o varejo. A gente pode achar que é uma margem baixa, mas se a gente for olhar para o varejo, para o atacado, é uma margem interessante. Então, como eu falei que a companhia prometeu uma série de resultados e acabou entregando no pré-IPO, vamos trazer um pouquinho mais da receita bruta, do aumento dessa receita ao longo dos anos para vocês entenderem o momento do Grupo Mateus. Hoje, a receita bruta da companhia está em 14,4 bilhões de reais, ou seja, a gente pode ver um aumento de 22% desde 2013. Pós a IPO, a companhia conseguiu crescer 45%, o que demonstra uma grande capacidade de abertura de lojas, receita bruta, EBITDA ajustado e lucro líquido ajustado. Bons pontos aqui, bons números, ponto positivo para o Grupo Mateus e um dos principais drivers que fazem a companhia estar dentro dos top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. Outro ponto importante frisar: receita bruta vem junto com lucratividade. Lucratividade é o que a gente olha. Lucro líquido é um dos principais pontos que eu, como investidor, gosto de olhar, gosto de fazer essa análise. Lucro líquido é o que entra no bolso. Então, esse é um ponto importantíssimo de análise quando a gente vai olhar. EBITDA não é o que entra no bolso. EBITDA é a lucratividade da operação pré-amortização e pré-impostos. Então, essa diferenciação é super importante e é um dos cases que eu gosto muito de trazer para vocês. Em relação ao Grupo Mateus, vamos dar uma olhada no lucro líquido para entender o nível da operação. A companhia fechou 2020 com 726 milhões de reais de lucro líquido, um aumento de 98,6% e também um aumento da margem, ou seja, uma margem líquida próxima de 6%. Isso demonstra bons números,
capacidade de crescimento com margem. Esse é um dos principais drivers que trazem o Grupo Mateus também. Crescimento, abertura de novas lojas, receita bruta e é uma manutenção das margens no varejo, que a gente sabe que é um setor extremamente competitivo. Grupo Mateus é a quarta ação das top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. Quinta companhia das top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. Essa você não esperava. VEG, sim, um sinônimo de desempenho constante com o melhor das margens operacionais. Sim, a VEG entregou resultados, está investindo muito em novos mercados, pesquisa e inovação e tem uma tendência de entregar ainda mais. Gosto muito desse papel, tenho posição nele, não é uma recomendação, mas eu queria muito trazer ele para vocês, até porque a gente pode ver cada vez mais a companhia mais madura, entrando em novos mercados, entrando em novas operações, fazendo novos investimentos. VEG é um dos cases que eu trago para vocês e gosto muito desse papel. Que a VEG é uma ótima empresa, todo mundo já sabe. Mas quais são os negócios da companhia? Para a gente aprofundar a análise, trago para vocês aqui os principais negócios para a gente entender mais a fundo a operação da companhia e depois fica aqui até o final, onde eu vou trazer os números dela e principalmente um bônus em relação aos movimentos e o porquê que eu escolhi essas 5 companhias. Os negócios da VEG são geração, transmissão e distribuição de energia. Também a empresa trabalha na conversão de energia e automação industrial, proteção de instalações elétricas, máquinas e também a parte de Critical Power, tração e propulsão elétrica, também a parte de infraestrutura e construção civil, além da parte de tintas, ou seja, a companhia está posicionada em 6 frentes de negócio, então a gente pode ver que a companhia está extremamente posicionada num rol de segmento industrial, ou seja, são segmentos que crescem a partir de industrialização, a parte de crescimento e a companhia está extremamente bem posicionada, está tendo várias soluções dentro desse segmento. Consequentemente, essas várias soluções a companhia consegue trazer mais margem e principalmente focando no mercado externo, que foi um dos grandes pilares de crescimento nos últimos 5 anos, onde o papel desempenhou extremamente bem, extremamente acima do Ibovespa. Em relação aos fundamentos, aos números, a companhia sim, ela é um pouco esticada, principalmente porque ela já conseguiu entregar muitos resultados e o mercado comprou essa ideia, mas mesmo nesse caso eu trago para vocês até para entender um pouquinho mais do racional e por que eu trago ela aqui, principalmente com expectativas de lucros futuros. Hoje a relação preço-lucro da companhia está em 66 vezes, já foi até um pouco mais esticada, principalmente porque agora o papel dele deu uma queda, deu uma baixada e o mercado aceita pagar muito pela VEG, ou seja, hoje a gente comprando ação, a gente está pagando 66 vezes o lucro dela, isso é muito maior do que os papéis que eu passei aqui anteriormente, mas a VEG também tem uma capacidade de crescimento, uma capacidade de entrega, uma capacidade de inovação bem maior que as outras companhias. Também a companhia opera numa relação EV/EBITDA de 46 vezes, o que é um pouco esticado. A companhia hoje paga um yield extremamente baixo, principalmente porque ela foca muito na inovação, muito no crescimento, muito nas aquisições e trazendo novos players, trazendo novos mercados, abrindo mercados fora do Brasil. Outro ponto super importante é que a companhia tem uma relação dívida líquida EBITDA de menos 0,86. Ou seja, o que isso quer dizer? A companhia ela tem mais caixa do que dívida, consequentemente a capacidade de investimento, a capacidade de inovação, a capacidade de aquisições são extremamente grandes, porque a companhia tem uma parte financeira extremamente vantajosa, extremamente saudável. Além de demonstrar um crescimento exponencial constante, a companhia vem trazendo fortes lucros, não ficando tão dependente da Operação Brasil e consequentemente focando no mercado externo. Esse é um dos principais pontos que eu trago aqui para vocês e é por isso que eu trago a VEG. Para aprofundar a análise, deixa eu trazer para vocês aqui algumas das soluções e é um dos pontos que eu gosto de olhar, principalmente que a companhia não é dependente de um único setor, de uma única frente. Esse é um dos grandes cases e um dos motivos também que eu trago uma companhia um pouco mais esticada na parte de fundamentos, na parte de valuation, mas faz sentido a gente montar a posição na VEG por uma série de razões. Primeira delas, a parte de soluções. A companhia consegue trazer soluções para o sistema de energia, agronegócio, mineração, naval, mobilidade, ou seja, ela consegue trazer com base nos produtos e serviços que ela faz, que ela oferece, ela consegue trazer soluções para vários setores da economia. Consequentemente, ela não fica dependente de um setor específico, ela consegue ter uma linearidade das receitas. Consequentemente, ela consegue ter mais capacidade de investimento, capacidade de inovação e capacidade de tomar alguns riscos, principalmente porque ela não fica dependente de nenhum setor desses aqui que eu estou passando para vocês. Outro ponto que eu frisei aqui também é que hoje a maior parte da receita da companhia vem do mercado externo. Então, o que isso quer dizer? A companhia não fica dependente da operação brasileira. Consequentemente, também com a valorização do dólar, ela operando em custos em reais e recebendo em dólar, também traz uma vantagem extremamente boa da companhia pela variação
operação cambial. Ponto importante para a VEG e que demonstra a qualidade da companhia. Consequentemente, em relação ao lucro líquido, olhe esse case. A companhia já tinha subido muito nos últimos anos, mas nos últimos 12 meses de 2020, ela conseguiu entregar uma receita operacional líquida de 17 bilhões de reais, um aumento de 30% versus 2019. Consequentemente, a companhia conseguiu também trazer maior lucratividade, lucro líquido. A companhia fechou 2020 com um aumento de 45% versus 2019. Ela fechou 2020 com 2,3 bilhões de reais de lucro líquido, que é 13,4% da receita líquida. Importantíssimo esse ponto. E olhe a diferença. A companhia fechou 2,3 bi de lucratividade e 3,3 bi de EBITDA. Aqui tem uma diferença muito grande, por isso que a gente precisa sempre olhar o lucro líquido versus EBITDA. Pessoal, 5 ações: Ambipar, Vale, Taesa, Grupo Mateus e VEG. São empresas diferentes, setores diferentes, não tem relação entre elas e é um dos porquês que eu trago aqui como as top 5 melhores ações da Bolsa de Valores. Gostou? Deixa aqui nos comentários. É super importante essa interação e se esse conteúdo te ajudou, te inscreve no canal. Isso é muito importante para te ajudar na carreira de investidor a tomar melhores decisões. Eu vou indo nessa. Muito obrigado e até mais.